Bom, então a gente vai continuar aqui falando sobre derivadas. Eu vou falar hoje das regras de derivação, né? E assim, todas elas têm demonstrações. E acredito, não sei se todas, mas acredito que a maioria você vai ter que usar a definição de derivada, né? A definição de derivada matemática é um limite. Eu vou até relembrar que eu acho que não custa. Vou colocar aqui no canto, ó. A definição de derivada é que o limite, quando ΔX tende a zero, da f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, né? Isso daqui é um ΔY por ΔX, né? Então essa aqui é a definição matemática de derivada. E algumas dessas regras de derivação são demonstradas por essa definição. Mas, pelo menos por enquanto, eu não vou fazer vídeos com essas demonstrações. Isso aí, se você quiser ver, você pode achar em outros vídeos mesmo, ou pode achar em livros também. Mas enfim, eu vou falar então das principais regras de derivação. Primeira delas, assim, a mais básica, que toda derivada, a derivada de uma constante, como aqui, uma constante k, é sempre zero, né? Então a derivada de qualquer constante é zero, sempre. A segunda regra é a regra do tombo, né? Aqui, ó, a regra do tombo. Que é aquela regra que se eu tenho um valor elevado a uma potência n, a derivada, eu tombo a potência, né? Então vai ficar n vezes a elevado a n menos 1. Você subtrai 1 da potência. Essa é a regra do tombo também, você vai usar direto para fazer derivação. Depois tem a regra do produto, que é essa aqui, que diz que... Não é a regra do produto ainda não, essa regra é a regra da soma. Se eu tenho uma função mais uma função g, a derivada é simplesmente a soma das derivadas. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Então isso é bem até natural, né, de se pensar e tá correto. Agora, quanto à regra do produto, se eu tenho um produto de duas funções, f vezes g, a derivada segue a seguinte regra. A derivada desse produto vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então essa é a regra do produto, que não é natural de se pensar, né? A gente poderia pensar que a derivada seria a derivada de f vezes g, seria a derivada da f vezes a derivada da g, mas isso não é verdade. Para você chegar nessa regra do produto, você tem que usar a definição de derivada matemática. Se você assume lá uma função h de x, que é igual a f de x vezes g de x, e joga isso no limite da derivada, você vai fazendo os passos algébricos, você também aplica as propriedades de operação com limites e você vai chegar na regra do produto. Como eu disse, eu não vou fazer esse vídeo de demonstração, pelo menos por enquanto não vai ter no canal. Mas enfim, essa é a regra do produto. Então, quando você tiver um produto, você tem que aplicar ela. Também temos a regra do quociente. Temos uma y, que seria uma f dividido por g. A derivada é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pela segunda ao quadrado, né? Então é essa regra aqui. Essa regra também você obtém a demonstração por meio da definição, que eu não vou fazer por enquanto. Mas essa é a regra, então quando você tiver um quociente, você usa a regra do quociente. E para finalizar, é bem conveniente, vamos assim dizer, que você tem uma tabela com as derivadas, principais derivadas imediatas. E aqui eu deixei uma tabela separada com as principais derivadas imediatas, a derivada da constante, derivada da regra do tombo, regra do produto, regra do quociente, regra da soma. Tem aqui a derivada
de logaritmo, de exponencial, logaritmo natural. Tem as trigonométricas aqui, né? E, enfim, é bom você saber todas. Então, é bom você ter uma tabela para você ir se familiarizando. E também tem as das trigonométricas inversas, né? Que tá aqui. A do arco seno, a do arco cosseno e a do arco tangente. Então, tem mais derivadas, mas assim, eu coloquei aqui as principais e mais usadas. Então, as regras de derivação, você tem que ficar atento, né? Para você poder usar quando você for fazer derivadas. Então, era isso. Muito obrigado. Até a próxima.